Bom, irmãos, para você que tem acompanhado o nosso canal, você que está assistindo e não é inscrito, se você quer receber as notificações, receber todos os vídeos que a gente tem postado e que a gente ainda vai postar, né, tirando dúvidas na palavra, para você que tem sede de conhecimento, ou às vezes é simpatizante, mas não vai em nenhuma igreja, tem dúvidas sobre algumas coisas que está escrito na Bíblia, mas você não sabe onde está e nem entende o que está dizendo lá. Então, se você gostaria de tirar essas dúvidas, se inscreva em nosso canal, clicando nesse botão aqui. Você vai estar recebendo nossos conteúdos, mas para receber todos os conteúdos tem esse sininho lá daqui, ó. Clica nesse sininho, e nesse sininho aqui vai ter três opções. Se clicar em personalizadas, não são todas, e aqui nenhuma. Então, para receber todas as notificações, todos os vídeos que a gente estiver compartilhando, para você saber qual que você pode escolher para ver ou não, de repente tem algum no meio que vai estar mais interessante que o outro, ou algum que você tem dúvida. Então, para não perder nenhum, para você escolher qual que você quer ver, clica em todas. Daí vai ficar assim o sininho e você vai estar recebendo todas as nossas notificações, ok? A paz a todos, aqui Pastor Paulo de Aranaguá. Mas falo pastor não por causa de título, né? Porque, como eu já disse para alguns irmãos, eu nunca corri atrás de título. Se quiserem me chamar de Paulo César, de irmão Paulo, para mim não muda nada, amém? Mas hoje o que eu vou estar falando aqui é sobre como você entender a Bíblia, como aprender a Bíblia, como discernir o que Deus está falando com vocês na Bíblia, na palavra de Deus. Por que algumas pessoas parecem que conhecem tanto a Bíblia e outros olham para a Bíblia e parecem ver só um emaranhado de letras? Por que isso acontece? E o que falta acontecer na vida de quem vai ler a Bíblia e não consegue entender? Então esse é o assunto, né? Quem realmente pode te ensinar o que a Bíblia está querendo te dizer, o que a palavra de Deus está querendo te falar? Amém? Então eu vou te mostrar nesse vídeo que só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Efésios, vamos começar por aqui. Efésios 2, lá no, deixa eu ver aqui, 18, começa assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele quem? É por Jesus. Pelo mesmo Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, qual era o fundamento dos apóstolos? O que eles pregavam? Qual era o ensinamento deles? Qual alicerce? A pedra, a rocha, todos os fundamentos dos apóstolos se baseavam em Jesus. Era tudo, o centro da mensagem era sempre Jesus Cristo. Então não tinha outro alicerce, não tinha outro fundamento. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, se tiver alicerçado em cima dessa pedra, em cima da rocha que é Jesus Cristo, como um edifício, a gente vai crescer bem ajustado, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, nós estamos sendo preparados, né, conforme vai ouvindo a palavra, para que a gente venha a ser uma morada de Deus em Espírito. E eu vou te provar na Bíblia que isso acontece com aqueles que creem em Jesus. Então, tem algo aqui que eu vou lá para Salmo 25, vou começar aqui no 12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, aquele homem que teme ao Senhor, este Deus o guiará. Este Deus vai ensinar. Assim como um pai não vai ensinar um filho que não quer aprender o caminho, um filho que não respeita o pai. Como é que o pai vai ensinar um filho rebelde, um filho que não quer saber dos conselhos do pai? Assim é Deus com nós. Se a gente não quer saber de Deus, se a gente quer saber apenas das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das coisas da carne, e não quer se aproximar dele, não o respeita, não tem temor dele, como é que ele vai nos ensinar o caminho que a gente deve escolher? Então ele só ensina o caminho que deve escolher para aqueles que o temem. 13. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem,
e ele lhes fará saber o seu conserto. Algumas versões vai dizer a sua aliança. 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Então, o que Davi está falando, né? Que o segredo de Deus, né, a revelação da palavra, aquilo que Deus quer para ti, aquilo que Deus quer te ensinar, é só revelado para aqueles que o temem. Deus não vai dar conselhos, Deus não vai ensinar o caminho certo para aquele que não quer. Assim como eu te falei antes, um pai que não vai ensinar um filho rebelde se ele não quer ouvir. Não tem como falar para alguém que não quer ouvir. A mesma coisa numa sala de aula, um professor está lá ensinando as matérias, ali se preparou para aquilo, gastou anos da sua vida para chegar naquela sala de aula, chegar lá, 4 alunos querem aprender e o resto da sala não quer. Ele tem como ensinar aqueles que não querem? Não, por mais que ele force e se esforce, não tem como empurrar a boca abaixo aquilo que a pessoa não quer comer, não quer se alimentar. Mas aqueles que estão ali com o desejo de aprender, aqueles vão aprender, aqueles vão ter a atenção do professor. Assim somos nós. Se nós realmente em nosso coração tiver desejo de aprender a palavra de Deus, tiver o temor de Deus, nós vamos ter a atenção de Deus para nos ensinar. Efésios 3, deixa eu achar aqui onde é que está o texto, deixa eu já perdi aqui. Acho que eu não tinha separado aqui. Demonstrar para que agora segundo eterno propósito. 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, como é que nós temos acesso ao Pai? Pela fé em Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe como chegar até Deus sem Jesus. Então o Paulo fala, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, por a gente ter fé em Jesus, por a gente crer no Filho de Deus, a gente tem ousadia, não é aquela ousadia de petulante, de soberbo, né? Uma ousadia de alguém que conhece o Pai que tem, né? De saber que pode chegar com confiança diante daquele Pai, que é um Pai que está ali com amor, esperando para receber o Filho, e está ali se abrindo, está ali conversando, está ali aconselhando, ajudando aquele filho. Todo filho que teme o pai, que ama o pai, não tem medo de se aproximar do pai, né? Então por isso, né, tem aquela ousadia e o acesso com confiança pela fé que tem no Filho de Deus. Hebreus deixa eu ver aqui se eu separei aqui. 11, Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue, nem por bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Jesus fez o sacrifício perfeito. Deixa eu ver aqui. 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem promessa de herança eterna. Então, a morte de Jesus por nós, seu sangue derramado, nos deu um acesso a Deus que de outra forma não era uma forma antiga, era um acesso mais restrito, era apenas aos sacerdotes. Os sacerdotes falavam com Deus e daí passavam para o povo que Deus estava falando. Agora não. Agora todos nós, pelo sangue de Jesus, se você sendo um pastor ou não, você sendo um obreiro ou não, um diácono, um presbítero, um evangelista ou não, se você se entregar para Jesus hoje, se você se rendeu a Jesus, se você foi cheio do Espírito Santo, por esse mesmo Espírito, você também tem acesso ao Pai. Você pode ser a ovelhinha mais simples da igreja, a menorzinha, a mais pobre financeiramente falando, a mais humilde. Se você recebeu desse Espírito, da mesma forma você tem acesso ao Pai, como a
vamos colocar assim financeiramente falando, pode ter um homem lá que seja de Deus também, bem rico na igreja. Muitos acham que só que os ricos não vão ser salvos, né? A Bíblia não diz que os ricos não podem ser salvos, diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de agulha. Ele não disse que é impossível, né? Porque vai ter ricos que vão salvar, não são todos, é com mais dificuldade, mas alguns vão ser salvos sim, alguns vão ser alcançados. Vamos supor que um desses ricos esteja na igreja, e seja o mais rico da sua cidade, ele esteja lá, se rendeu a Jesus também, assim como Zaqueu. E daí você chega ali, mal tem uma bicicleta para andar. Se você se rendeu a Jesus assim como ele, todos os dois, independente de como está a tua conta bancária, e de como está a conta dele, todos os dois têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, não tem barreiras diante de Deus quando a pessoa foi cheia do Espírito Santo. João, 1 João, deixa eu ver aqui, 1 João 14, quer dizer, João 14, aliás, né, 1 João, depois não 1 João. João 14, Jesus fala assim, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, não, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, note que Jesus está falando para os discípulos que eles só vão entender a palavra, só vão entender tudo que ele disse quando Jesus for arrebatado aos céus, que é depois da ressurreição. Aqui ele não tinha sido morto ainda, não tinha subido na cruz, e que depois que ele subisse aos céus, Deus, o Pai, enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e esse é que vai ensinar todas as coisas. Então, sem o Espírito Santo, você não tem como entender, como aprender a palavra de Deus. É apenas pelo Espírito Santo. Ainda que eu esteja te ensinando, ainda que eu esteja aqui explicando a palavra de Deus, ainda que um pastor lá no altar, na hora do culto, esteja explicando a palavra de Deus, só tem um jeito de você entender, se o Espírito Santo estiver na tua vida. Porque quem abre o entendimento, quem realmente ensina, quem te capacita, é o Espírito Santo. É ele que consegue abrir a tua mente, é ele que consegue abrir o teu entendimento, é ele que consegue te tirar da cegueira espiritual se você se render a Jesus. Então há um processo: se render a Jesus, ser cheio do Espírito Santo, e a partir daí começa uma caminhada de aprendizado daquilo que Deus quer para você, o ensinamento da palavra conforme o teu chamado, conforme aquilo que você precisa no mínimo para ser salvo. Amém? 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou embora e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então o que Jesus está falando, né? Que é preciso que ele vá, para que o Espírito Santo venha. Mas ele também disse lá no começo que se alguém amasse ele e guardasse sua palavra, o Pai viria para aqueles que o amasse e faria nele morada. Faremos nele morada. Eu e meu Pai o amará, e viremos para ele. Então Pai, Filho e Espírito Santo vai vir para dentro de você pelo Espírito Santo, vai fazer em nós morada. E através disso, imagina alguém com Deus dentro de você. Não que você é Deus, não vai se achar mais santo que os outros porque você foi cheio do Espírito Santo. Alguns, infelizmente, acontece isso, né? São cheios do Espírito Santo, depois começam a se achar mais santos, assim, estão achando que são Jesus na terra, e se bobear vira um falso Cristo, né? Então, deixa eu ver aqui, tá, 1 João 2 diz assim, deixa eu ver aqui: e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Então o que Paulo está falando aqui, que João está falando, aliás, não é que você não precisa de um pastor, não precisa de alguém para te aconselhar, te ensinar. É que o único jeito de você aprender a palavra de Deus
é se você estiver cheio do Espírito Santo. Então, você estando cheio do Espírito Santo, mesmo quando tem um pastor ensinando, você só aprende porque o Espírito Santo está usando aquele pastor, e o mesmo Espírito Santo que está nele, que também está em você, vai abrir o teu entendimento para entender o que o próprio Espírito Santo está falando. Amém? Espero ter te ajudado. No final aqui do vídeo, no começo do vídeo, tem o meu e-book Batismo com o Espírito Santo, onde eu aprofundo mais algumas áreas. Se você quer aprender mais, se você tem sede da palavra, clique no link que vai estar abaixo do vídeo, que vai te levar para a página onde mostra, né, e dá mais alguns detalhes sobre esse e-book. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor aos irmãos. Aqui é o pastor Paulo mais uma vez, né, falando de como você será cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Aqui é o meu e-book. Nesse vídeo vai ser um resumo, né, da palavra. Mais na frente, agora na entrada aqui, é apenas a apresentação do meu e-book, a página de vendas onde ele está, e um breve resumo de do que se trata, né? Batismo com o Espírito Santo, mais que um livro digital, é mais conhecimento da palavra de Deus. Você, além de adquirir um conhecimento de como ser cheio, tirar suas dúvidas, né, o que é ser cheio do Espírito Santo, qual é a evidência de que você realmente é cheio do Espírito Santo, que hoje muitos dizem que é só quem fala em línguas, né, de que é cheio do Espírito Santo, e na realidade não é só isso, né? Isso é uma das evidências, mas não significa que quem não fala em línguas também não seja cheio. Então nesse e-book eu deixo bem claro, né, o que é ser cheio do Espírito Santo, quais as evidências, para que é os dons, para que é o Espírito Santo. Então eu relato muitas coisas ali que vão te aprofundar no conhecimento. E aqui você vai, além de estar ajudando a fazer a obra, você vai receber de brinde os falsos profetas, onde eu ensino, né, como reconhecer um falso profeta, um falso pastor, um mercenário, mas tudo pela Bíblia. Não é para estar julgando irmãos, mas para você não cair na mão de lobos em peles de cordeiro, como a palavra de Deus diz, né? E aqui o encontro com Deus, eu falo do meu testemunho, de como Deus me resgatou, transformou. Eu estava no tráfico, graças a Deus não deu tempo de eu ser preso. Então aqui eu conto minhas experiências com Deus, como eu fui cheio do Espírito Santo, também um breve relato, que daí no Batismo com o Espírito Santo eu me aprofundo mais nessa área. E aqui eu conto as minhas experiências, como eu fui cheio também, né, minha transformação, encontros que eu tive com Deus, sonhos com arrebatamento, alguns, né, que tem dois que eu tive depois desse e-book aqui, que não estão relatados nesse e-book, mas os dois primeiros são bem impactantes também. E aqui eu falo sobre as falsas doutrinas, né, que tem alguns ministérios, e algumas até são seitas, não dá para se chamar de igreja ou ministérios. Então, algumas coisas assim sobre usos e costumes. Não é para julgar irmãos, é apenas para trazer conhecimento, para que você siga Jesus com conhecimento na palavra. Para que você amadureça, né? Seja um verdadeiro cristão que caminha com fundamentos bíblicos. Até tem um e-book que eu estou para escrever que é baseado nisso, em fundamentos bíblicos para uma vida cristã. Então, Oséias 4,6 diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E não é só culpa do povo, porque os sacerdotes não pregavam só a verdade. Então nós que Deus trouxe um conhecimento da palavra, que trouxe uma revelação, a gente tem a obrigação e o compromisso de levar essa verdade até o povo. Aqui eu ia cobrar R$1,99, mas a plataforma onde está esses e-books, que a partir da hora que você compra, são enviados para essa plataforma para você, para o seu e-mail, com os dados de acesso, o preço mínimo é R$3,99, eu ia botar R$1,99, então Deus sabe o que faz, né? Então isso aqui não é vendas, é um investimento no reino de Deus. O custo é irrisório, né, comparado com os livros que você compra nas livrarias. Não que seja contra ter livros na livraria, mas é para investimento no reino de Deus, para mantimento da casa de Deus também. Então, para investir onde há carentes, onde há pessoas que necessitam de ajuda financeira. Então aqui abaixo tem um vídeo explicando melhor. E é isso, irmãos, ajude a causa de Deus, né? Tem formas de você estar participando, estar adquirindo conhecimento. Com e-books você acessa de qualquer lugar, a qualquer hora, basta ter internet. Deus te abençoe. Agora fica com o vídeo, né, na sequência, de como ser cheio do Espírito Santo, ali um breve resumo.